Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, geralmente as pessoas perguntam, tem alguma dúvida, como faz para o Brasil sair desse período de contaminação, diminuir as taxas da pandemia, para que a gente volte à nossa vida normal, né? E muitas vezes se passa pela questão da vacinação. Eu acho que a vacinação sim, ela é importante, mas ela não vai resolver o problema do Brasil. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós sabemos que em média, mais ou menos, que são 14 dias que uma pessoa contaminada ela passa para uma outra pessoa. Então, ao meu ver, qual que seria a melhor estratégia para fazer o controle e diminuir as taxas aqui no Brasil, que nós estamos descontrolados novamente? Seria fazer como que está fazendo Israel. Você faz uma vacinação em massa, com grande número de pessoas sendo vacinadas, e ao mesmo tempo você faz um fechamento mais restritivo. Lá seria um lockdown, eu acho. Aqui no Brasil a gente não consegue, por várias razões. Mas faria o quê? Uma restrição da circulação das pessoas. Por quê? Quando você restringe a circulação das pessoas, você tem uma diminuição da transmissão do coronavírus. Aliado a isso, você faz a vacinação em massa das pessoas. Então você faz o quê? Você faz uma ilha e vai cercando e diminuindo a transmissão do vírus. Porém, como é feito hoje, esses dois cenários não são reais, nenhuma vacinação em massa hoje no Brasil, e muito menos um fechamento mais rigoroso. Seria só por um período, né? Não precisaria talvez ficar com um período tão grande que nem a gente ficou em algumas cidades, etc. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema? Se você tem a vacinação, nós temos as variantes aí do Covid, e nós não sabemos quanto isso mais ou menos diminui a eficácia da vacina. Nós vamos saber isso a longo prazo, a médio prazo. São muitas informações que nós não temos ainda. Então, qual que é o grande problema também? Se você vai vacinando as pessoas e ao mesmo tempo você ainda tem uma alta circulação do vírus, mesmo lentamente, né? Em biologia tem uma questão que se chama seleção natural. Então, o vírus ele pode encontrar algumas barreiras, principalmente das pessoas que já foram infectadas. Nós estamos vendo em Manaus novamente que as pessoas falam, não, vai ter a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva lá. E se eu não me engano, no ano passado tinha alguns estudos que mostravam que quase 50% das pessoas pegaram o vírus, e nós estamos tendo de novo essa contaminação em massa lá em Manaus, né? Por que acontece? Quando você tem o vírus, ele entra no seu corpo, muitas vezes ele acaba mudando. Então, quando você tem muitas pessoas ao mesmo tempo se contaminando, a chance de ter mutações, elas são maiores, né? Aí você vai falar, mas e a gripe? Bom, a gripe você tem exatamente por causa disso, você tem a vacinação todo ano, mas ela não é uma coisa tão exagerada. Então, você acaba tendo um controle ali da gripe. No Covid, são muitas pessoas, milhões de pessoas se contaminando ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Principalmente as pessoas que pegam Covid, muitas vezes elas se sentem seguras para... eu vou sair sem máscara. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Só que o grande problema, quando ela começa a se expor e tem várias pessoas contaminadas, ela também pode ser um foco de uma mutação de um vírus. Porque, vamos supor, se eu nunca peguei Covid... E aí o vírus entra em mim, faz algumas mutações, e eu estou próximo de uma pessoa que já teve Covid, e por alguma razão esse vírus mudou, e ele conseguiu entrar ali no organismo daquela pessoa e infectar aquela pessoa que já teve Covid. Então muitas vezes ela se sente segura, ou ela tem os sintomas de novo e não presta atenção porque ela já pegou Covid. Ela não está tão alerta, e ela tem contato com outras pessoas que já tiveram Covid, então esse vírus vai se espalhando um pouco mais. Então, qual que seria o grande problema aqui no Brasil? Nós temos uma alta taxa de transmissão e uma vacina muito lenta, uma vacinação muito lenta. Então, qual que seria o caminho? As pessoas falam, mas é a vacinação. Sim, a vacinação ela vai ajudar muito. Só que se a gente estiver vacinando e ao mesmo tempo ainda muitas pessoas estiverem contaminando, nós corremos o risco de ter algumas alterações, algumas mutações que pode diminuir a eficácia dessa vacinação, ou pior, né, ela conseguir driblar a vacinação. Nós não temos informações ainda sobre isso, mas é muito importante. Por isso que eu acho que somente olhar para a vacinação, ela é só um ponto, mas ela não vai realmente resolver o problema do Brasil, porque nós temos uma taxa muito grande de pessoas sendo contaminadas e uma
vacinação muito lenta, tá bom? Posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre essas questões de mutações, qual que é o risco das pessoas que já pegaram Covid, que estão saindo por aí sem máscara, aglomerando, fazendo a vida normal, e elas podem ser sim um ponto de seleção natural para um vírus mais eficaz na forma de transmissão, tá bom? E contaminação. Obrigado e até a próxima.